uma aula da série Malha Fiscal. Vamos verificar hoje como é que a gente faz para encaminhar a nossa defesa junto com a documentação comprobatória para análise da Receita Federal, para comprovar que aquilo que eu informei na declaração está correto e a gente corrigir e fazer com que a nossa declaração seja liberada e saia, né, da retenção da malha fiscal. Vamos seguir observando mais uma vez os nossos slides para que a gente possa concluir essa série Malha Fiscal. Só um momentinho que eu vou compartilhar com vocês a tela. Pronto. Nós já temos aí a nossa, né, os nossos slides finais, demonstrando como é que eu vou fazer para encaminhar a defesa que eu fiz lá no ECAC. Lembrando que eu fiz lá em requerimentos web, acessei pelo e-defesa, saiu aquele formulário eletrônico com a documentação que eu vou colocar em anexo. Então, eu estou com a defesa em mãos, já assinada, né, propriamente dita, né, aquele formulário eletrônico, eu já transformei na minha defesa, já juntei a documentação comprobatória. Como é que eu faço para encaminhar? E falando em documentação comprobatória, facilitando a vida, eu estou colocando aqui alguns exemplos, vai ser apenas uma lista exemplificativa. Isso aqui não é nada fechado, são alguns exemplos de documentos comprobatórios, assim, eu diria que são os mais comuns que aparecem normalmente no atendimento ao público. Então, a gente vai verificar agora quais são esses documentos, lembrando que aqui é apenas uma lista exemplificativa. Comprovante de todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte ou pelos seus dependentes no ano calendário. Como eu comentei, é muito comum que as pessoas caiam em malha, né? Porque teve uma divergência entre aquilo que ele informou na declaração, como rendimento obtido por ele enquanto titular, ou rendimento dos seus dependentes. Geralmente fala que não tem rendimento e quando a gente vai olhar em nossos sistemas, houve informação, por exemplo, de rendimento de algum titular, de algum dependente, isso não foi informado. Então, esse é um tipo de documento que sempre vai seguir anexa à sua defesa. Sentença judicial, quando for o caso, né, para comprovar um acordo que foi homologado judicialmente, muitas vezes comprovação de uma pensão alimentícia, comprovação de documentos, por exemplo, tem rendimentos recebidos acumuladamente, aí coloca lá, você diz que aquele rendimento recebido acumuladamente foi referente a 20 meses. A Receita precisa saber se realmente aquilo foi referente a 20 meses ou se foi um rendimento de um mês só. Então, aí pede, né, a documentação, os cálculos ou a própria sentença onde demonstra que isso se referiu a X meses. Então, é interessante que quando a Receita solicitar, geralmente na própria intimação, ela já sugere quais são os documentos de que ela precisa para poder fazer análise e liberar a declaração. Então, é bom que a gente realmente pegue toda a documentação e esclareça da melhor forma possível, porque quanto mais documentos você encaminhar, correspondentes àquilo que você inseriu na sua declaração, vai facilitar a análise, né, do auditor que vai liberar ou não a sua declaração. Outro exemplo aqui, comprovante de dependência. Aquilo aqui a gente está dizendo, ó, que comprova o grau de dependência. Então, às vezes, a pessoa tem, de repente, 5 filhos, 6 filhos, e de repente caiu na malha para comprovar a dependência. Então, vai apresentar o quê? As certidões de nascimento ou carteira de identidade, demonstrando que são filhos, ou da esposa, certidão de casamento. Então, em si, quando tiver lá, olha, precisa apresentar comprovante de dependência, você vai colocar um documento de acordo com aquilo que está sendo solicitado. Aqui, por exemplo, comprovante de despesa com instrução, então, com a escola. Então, de repente, vai precisar da comprovação sua, você está fazendo uma faculdade, então, comprovação, uma declaração, né, da instituição escolar, né, a instituição de ensino, que possa informar que realmente houve aquele gasto naquele ano.
Aqui outro exemplo, comprovantes de despesas médicas ou com plano de saúde, também é um tipo de documento que é muito costumeiramente solicitado para comprovação de que você realmente teve aquela despesa. Então, aqui nós colocamos como uma lista exemplificativa de documentos que poderão acompanhar a sua defesa. E onde é que você vai fazer a sua defesa? A gente vai olhar agora, através de um processo digital. Então, a gente já está com o termo, né? Foi lá preenchido, já está assinado, tudo lá pelo e-Defesa, a gente imprimiu, a gente já assinou. A gente agora vai para a segunda etapa, que é o quê? O encaminhamento do termo que a gente fez, que eu falei para vocês, é como se fosse a sua petição de defesa, o seu termo, né? Você pode colocar o termo justamente de que você atendeu aquela intimação. Então, é o termo de atendimento àquela intimação ou à sua impugnação, que é a sua defesa. Onde é que você faz? Dentro do ECAC. O ECAC, como nós já falamos antes, o ECAC a gente sabe que tem que entrar, hoje a maneira mais comum é com a senha Gov, com um selo de confiabilidade, no mínimo prata, né? Pode ser prata ou ouro. Entrou no ECAC com a sua senha Gov BR, a gente vai para a tela principal, e a tela principal, a gente vai entrar em legislação e processo. Legislação e processo, do lado direito, a gente encontra aí processos digitais ou e-processo. Para quê? Para que a gente solicite a abertura de um processo digital para apresentar aquele formulário que a gente preencheu lá no e-Defesa, juntamente com a documentação e encaminhar para a Receita analisar e liberar, se for o caso, a sua declaração de malha. Quando a gente vai para a próxima tela, a gente observa que a gente vai escolher, olha, a gente vai querer iniciar um serviço via processo digital. Então, nós temos um campo com esse nome, solicitar serviço via processo digital. Então, a gente vai abrir o processo por um lugar bem óbvio, solicitar serviço via processo digital. Quando a gente parte agora, a gente vem para a parte específica mesmo. Ele vai perguntar qual é a área de concentração, você vai entrar onde, por exemplo? Aí eu fiz questão de registrar que o primeiro lugar é a área de concentração que a gente vai escolher, é a qual a gente vai escolher a área malha fiscal, porque é o assunto que a gente vai apresentar a nossa defesa. Então, a área de concentração é essa, malha fiscal. Quando a gente clica em malha fiscal, a gente percebe que tem um selecione. E esse selecione são os mesmos que eu coloquei em destaque aí, né, nesses nossos 4, né, retângulos laranja. Então, nós temos aqui apresentar documentos antecipadamente. Se eu não fui intimado ainda, ou no meu caso, intimada, né? Mas eu estou colocando a grosso modo, né? De uma maneira genérica. Então, se a pessoa ainda não foi intimada, não foi notificada, ela vai apresentar os documentos antecipadamente. E ela faz o quê? Ela abre o processo digital pelo ECAC, por onde a gente viu nesse caminho aí, né? Entrou lá em legislação e processo, solicitar abertura de serviço digital, escolhe a área malha fiscal e diz que vai apresentar o documento antecipadamente. Mas se é uma pessoa que já recebeu um termo de intimação, ela vai dizer o seguinte: olha, eu estou atendendo a um termo de intimação. Eu já estou com a documentação aqui, vou encaminhar para vocês. Geralmente, ela vai estar com a primeira tela, que vai ser justamente a resposta ao termo de intimação, que foi feito lá no e-Defesa, e ela vai apresentar por aqui. Ou ela vai impugnar, se ela já recebeu uma notificação fiscal de lançamento de débito. E também pode fazer a solicitação, né, de retificação de lançamento, que são casos assim específicos e na própria notificação aparece se a pessoa pode ou não solicitar retificação. Só uma curiosidade para vocês, a pessoa pode solicitar a retificação, tem que estar escrito realmente lá na notificação que foi realizada para a pessoa. E tem um detalhe: quando a pessoa geralmente não foi intimada. Quando ela não foi intimada e já foi logo notificada, há essa possibilidade de primeiro ela solicitar a retificação de lançamento, tá? É uma forma da gente saber quando é que vai ter a possibilidade de solicitar retificação de lançamento ou não. Quando já foi intimada, geralmente não vai dar abertura e possibilidade de solicitar retificação de lançamento. Vai dar só a chance para a pessoa impugnar. Então, a gente tem
4 possibilidades da pessoa apresentar a sua documentação, quer seja quando ela não foi nem intimada, nem notificada, que é antecipar, e essa antecipação, como eu já falei no momento anterior, é feita sempre a partir do exercício subsequente. Então, agora em 2024, se uma declaração ficar em malha, e a pessoa conferiu tudo, não é o caso de retificar, percebeu que está tudo certinho e que tem a documentação, vai esperar até janeiro de 2025 para apresentar os documentos antecipadamente. Fiz e escolhi, o sistema vai abrir um número de processo e a gente vai incluir a nossa documentação. É muito simples. No momento que eu preenchi ali malha fiscal, eu digo que eu quero antecipar, eu coloco os outros dados que eles solicitam, como número de telefone, simplesmente ele vai me perguntar: deseja realmente abrir o processo? Você fala sim, e ele abre o processo de imediato. O que o contribuinte faz? Junta a documentação que ele já deixou ali, no anexo, todo bonitinho, e encaminha para análise da Receita e vai acompanhando pelo próprio ECAC nos processos dos quais ele faz parte. Então, tem um lugarzinho onde ele pode consultar os processos dos quais ele faz parte, ele vai acompanhando para saber se já foi analisado e se a declaração já saiu da malha fiscal. Então, num breve resumo, nós colocamos aqui nessa última tela, vou puxar aqui, caiu em malha fiscal, como é que se apresenta a sua defesa? Nós temos as 2 etapas aí, coloquei primeiro a do e-defesa, que é onde a gente vai preencher o nosso formulário de defesa propriamente dito, né? A resposta ao termo de intimação, a nossa impugnação, e eu coloquei o ECAC. Então, no e-defesa, onde é que eu faço meu e-defesa? Eu posso entrar no site da Receita e localizar requerimentos web, o sistema vai abrir, ou eu já vou direto pelo meu ECAC, entro lá, né? Localizo em requerimentos web, onde é que está a possibilidade de eu entrar no e-defesa, como eu já mostrei numa aula anterior. E como é que eu faço isso? Depois que eu já tenho o formulário pronto, eu vou encaminhar através de processo digital. Então, eu já tenho a minha defesa pronta, meu termo de intimação pronto, resposta ao termo de intimação, perdão, e vou encaminhar para a Receita junto com a documentação, por onde eu entro no ECAC, vou em legislação e processo e abro um processo digital e encaminho a documentação. O processo vai ser aberto e eu vou encaminhar toda a documentação para a Receita, sem a necessidade de comparecer a uma unidade presencial. Faço tudo isso digitalmente, encaminho para a Receita e aguardo o resultado, que, na melhor das hipóteses, vai ser a liberação da declaração de malha fiscal e a consequente, né, o consequente processamento e, de repente, um pagamento da restituição, se for o caso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa questão de saber como é a malha fiscal e a gente compreender que a gente tem como saber quais são as pendências, acompanhar, se for o caso, apresentar a nossa defesa, encaminhar para a Receita, tudo isso sem sair de casa. E com a ajuda do NAF, ainda vai ser muito mais fácil. Até breve.